Olá, o Interesse Público começa agora, que você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Promotores e procuradores visitam escolas públicas em 3 estados e no Distrito Federal. O objetivo, identificar as deficiências e propor alternativas que contribuam com a melhoria da educação básica no país. A inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, os avanços já conquistados e o que mais é preciso fazer. Tema de um simpósio promovido pelo Ministério Público Federal em Brasília. No Mato Grosso do Sul, o MPF socorre uma comunidade centenária ameaçada por um projeto de mineração. E veja também as sugestões da Procuradoria-Geral da República para a regulamentação da nova lei anticorrupção. A proposta é aumentar a transparência e a integridade das empresas. Essas e outras notícias você vê agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Garantir de maneira efetiva o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. O tema reuniu em Brasília procuradores, estudiosos, instituições da sociedade civil e representantes do empresariado. O simpósio foi uma iniciativa do Ministério Público Federal. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelam que 23,9% da população do Brasil possui algum tipo de deficiência. Os direitos dessas pessoas estão assegurados em legislação nacional e internacional, tendo o país alcançado importantes avanços e conquistas neste sentido. Mas, segundo especialistas, ainda há um caminho a ser percorrido para a plena efetivação dessas garantias. Maria Lúcia, por exemplo, lista questões que afetam o dia a dia de um cadeirante. Mobilidade urbana, eu acho que essa a deficiência maior, é o problema maior, é a mobilidade urbana, a inexistência da mobilidade urbana, da acessibilidade, de transporte, transporte para pessoas com deficiência, né, que atendam às necessidades, e mobilidade e educação. Para ajudar a reduzir essas barreiras, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão do Ministério Público Federal, realizou um simpósio sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. O evento, ocorrido em Brasília, reuniu procuradores, estudiosos da área, instituições da sociedade civil e do setor empresarial. A proposta foi oferecer uma oportunidade de diálogo e troca de informações a respeito de mecanismos para assegurar a efetiva implementação desse direito, com o intuito de garantir a consolidação da autonomia, da inclusão e da dignidade das pessoas com deficiência. Inegavelmente, o Brasil melhorou muito no seu aparato normativo. Nós passamos a ter normas, leis, decretos que favorecem a inclusão, que estabelecem as cotas, mas nós estamos vivendo um momento também de constatar a distância entre a norma e a realidade, entre a intenção e o gesto. E nós queremos diminuir essa distância, nós queremos que a inclusão seja integral, verdadeira e aconteça de forma efetiva. Então, o que nós vemos hoje é que as pessoas com deficiência têm muita dificuldade de serem incluídas no mercado de trabalho. O evento contou com uma palestra de abertura sobre a inclusão social das pessoas com deficiências, além de 4 painéis de debates. Um deles tratou da acessibilidade em concursos públicos, outro da reserva de vagas para pessoas com deficiência. Cada vez mais tem pessoas com deficiência aprovadas nos concursos públicos. E os órgãos públicos, eles acabam dando um jeito de nomear de uma maneira que deixam para trás as pessoas com deficiência, o que está errado. É preciso que se faça a nomeação de maneira proporcional e alternada entre a lista geral e a lista só de pessoas com deficiência. Mas cada concurso eles acabam elaborando uma regra diferente. O cumprimento das cotas destinadas a pessoas com deficiência nas empresas não ficou de fora dos temas abordados no evento. O Brasil cumpre mais ou menos 40% do total de cargos que seriam reservados para as pessoas com deficiência. E isso só acontece porque existe uma lei
que obriga, e uma fiscalização que tenta ser bastante atuante, porque a gente não tem braços aí para estar em todas as empresas. Então, o que eu vejo é que precisa realmente que isso seja mais espontâneo, que isso não exista só porque existe uma fiscalização. A importância de adaptar o ambiente das empresas para o trabalhador com deficiência também foi discutida. As empresas resistem porque, em muitos momentos, precisam mudar, né, o seu modus operandi, precisam fazer adaptações nos locais de trabalho, então essas empresas resistem. Existe uma dificuldade tanto no ingresso quanto na permanência do ambiente de trabalho. Normalmente há uma reclamação que as pessoas com as deficiências mais leves teriam prioridades, enquanto que as pessoas com as deficiências mais graves, que teriam condições idênticas de qualquer um a trabalhar numa empresa, não têm esse acesso por conta de falta de meios para ela poder exercer suas atividades de uma forma adequada. Para que essas pessoas possam realmente entrar no mercado de trabalho, tem os pressupostos, né? As pessoas têm que ter acesso à educação, a treinamento, a períodos de experiência. As empresas necessitam, em muitos casos, promover acomodações razoáveis no local de trabalho, para que essas pessoas ou elas possam entrar no mercado ou elas possam, às vezes, mudar de função, então, às vezes, um remanejamento interno. E também mudanças em alguns critérios, por exemplo, a questão da adaptação à jornada de trabalho, a forma como as tarefas são executadas, o tempo que é exigido para a execução de cada tarefa. Então, são mudanças que exigem, às vezes, uma participação não somente da lei, mas também uma mudança da sociedade e um conhecimento do empregador, do benefício que ele vai ter em fazendo esses pequenos ajustes, mas abrindo um leque de oportunidades também para uma outra parcela da sociedade poder fazer parte do sistema produtivo de uma forma geral. Este procurador, cadeirante há 26 anos, é um exemplo de que deficiência não é um limitador para o desenvolvimento profissional. A partir da superação das dificuldades iniciais, principalmente na readaptação, né, das novas condições que a vida me impôs, e aí nós voltamos a estudar, que é um fator importante para a pessoa ter sua dignidade restaurada, né? E a partir dessa nova capacitação e a possibilidade de retorno aos estudos, eu pude voltar a me incluir na sociedade, podendo fazer uma faculdade de Direito Pública, por sinal, e que depois eu pude dali escolher a atividade profissional que eu pretendia. E no caso eu escolhi o Ministério Público Federal, que era um sonho que cresceu dentro da universidade, diante da possibilidade de realizar ações em prol da sociedade e em prol de todos também. A seguir, no Mato Grosso do Sul, a vigilância do Ministério Público Federal evita a extinção de uma comunidade centenária. E a Procuradoria-Geral da República envia sugestões para a regulamentação da nova lei anticorrupção. A gente volta daqui a pouco.